Fala aí, eu sou o Luiz Otávio e você está nos Dois Faladores. E no vídeo de hoje, às vezes da onde menos se espera é da onde não sai nada mesmo. Mas até que aqui é um caso diferente, vamos falar sobre Ruim pra Cachorro. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, não deixa de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, que toda semana sai pelo menos um vídeo novo aqui no canal, e essa semana já é o terceiro ou quarto vídeo, hein? Então tem muita coisa saindo. De novo, clica no sininho para não perder as notificações, para poder acompanhar aqui tudo que a gente vem trazendo, tudo que a gente vem conversando. E procura a gente nas redes sociais, tudo com Dois Faladores, o número 2 e Faladores, simples assim. E lá no site Faixa Pop com a coluna Fala Aí. O filme Ruim pra Cachorro vai contar a história de um cachorro que acaba sendo abandonado pelo seu dono, e ele acaba interpretando isso como uma brincadeira, e aí ele vai fazer de tudo para conseguir voltar para casa, e no caminho ele vai encontrar então outros cachorros que vão ajudá-lo nessa aventura. História bem básica, premissa muito rasteirinha, né, sem nenhuma inovação, sem nenhum plot twist, mas a grande diferença aqui, o grande destaque do filme está justamente no fato de que ele pega essa premissa de animais abandonados, que todo mundo já assistiu algum, todo mundo sabe da existência de algum. Na verdade não é nem animal abandonado, mas animal que se perde da família, ou o animal que vai parar muito longe por qualquer que seja o motivo e precisa lutar então para retornar. Ele pega essa premissa super batida e inverte, colocando agora como uma tentativa do dono do animal realmente tentar se livrar dele, e o cachorro não conseguir perceber isso. A primeira coisa que a gente precisa falar sobre o filme é que ele não é um filme para criança. Assim, vocês sabem que aqui no canal a gente não fica de falso moralismo, a gente não fica pegando pautas bobas só para tentar fazer barulho ou tentar aparecer. A questão não é essa, mas esse filme realmente não é um filme para criança. Inclusive a classificação etária dele lá fora acima de 18, se não me falha a memória. Aqui no Brasil ele tá acima de 16, e eu vou te dizer que essa acima de 16, dependendo da pessoa que tiver de 16 anos, o filme ainda vai ser meio pesado, tá? Por quê? Porque o filme tem uma média de 10 palavrões por minuto. Quando eles não estão falando palavrão, é alguma piada de duplo sentido, que você não precisa do palavrão, mas você entende muito bem o que está acontecendo. Por exemplo, de 10 em 10 minutos tem alguma piada envolvendo o cachorro se roçando e falando como é bom transar em algum objeto. Desculpa. Então, se você está pensando em levar o seu filho, se você está pensando em levar a sua filha, que é criança, para assistir o filme, porque é filme de cachorrinho, esse filme não é para o seu filho, esse filme não é para sua filha. Uma outra questão também é que o filme está sendo muito mais divulgado pelos seus dubladores, e a gente tem o Wendel Bezerra, conhecido pelo Bob Esponja, conhecido pelo Goku, conhecido por vários outros personagens, um nome super renomado na dublagem. Ele inclusive é o diretor responsável pela dublagem nesse filme, mas também ele está sendo muito divulgado pela presença dos 4 amigos, né, o Márcio Donato, o Afonso Padilha, o Di Lopes, o Thiago Ventura, o Fábio Rabin e a Bruna Luiz. Ou seja, são nomes que estão há algum tempo já na mídia, são nomes que muito possivelmente, apesar das piadas deles também não serem piadas para criança, são vídeos que possivelmente o seu filho já esbarrou, você mesmo já esbarrou no YouTube da vida. O Thiago Ventura tem o programa dele lá no Comedy Central com A Culpa do Cabral. Então são figuras que, de certa maneira, fazem parte do cotidiano já de uma parcela da população, e isso pode causar uma aproximação, isso pode causar uma sensação de conforto ou de segurança maior para ir assistir o filme. Mas, se você acha as piadas que eles fazem nos stand-up comedy dele meio pesadas, as do filme são muito mais, tá? E de novo, eu não estou falando isso aqui com uma ideia de falso moralismo, eu só acho importante pontuar isso, porque a gente teve, alguns anos atrás, o Festa da Salsicha, se não me falha a memória, era esse o nome do filme, que era uma animação. Então um monte de pai levou o filho para assistir, porque viu que era animação, achou que era para criança, e o filme era um filme
para adultos, cheio de piada de duplo sentido e coisas do tipo. Então, antes de falar qualquer coisa do filme, a gente precisa afirmar essa questão aqui, reforçar esse ponto, algo que nós falamos inclusive no Saindo do Cinema, que está postado aqui como short e lá no TikTok também. Isso, tirado esse elefante da sala, a gente começa a falar do filme propriamente dito. E aí outra coisa que eu comentei lá no Saindo do Cinema é que eu fui esperando nada desse filme. Eu até brinquei porque eu falei, eu vou acabar gostando porque eu estou esperando tão pouco desse filme, que eu vou chegar lá, eu vou rir, eu vou me divertir e vou gostar. E foi mais ou menos isso que aconteceu. O Ruim para Cachorro é um tipo de filme que tem um tempo que a gente não vê ser divulgado tanto assim. É um tipo de filme que faz tempo que a gente não vê ir para o cinema. Ele tem um grupo de piadas, vamos colocar assim, né? Um tipo de piadas, ele escolhe um tipo de humor para fazer, ele escolhe um tipo de tema para debater através do humor, que tem tempo que não é abraçado com uma divulgação ampla como ele tem sido. Como a gente já brincou aqui, o filme 10 em 10 minutos é uma piada sobre sexo, mas palavrão é o tempo todo, é o jeito dos animais se expressarem, falando palavrão. Tem um especificamente ali, então, que é o dublado pelo Fábio Rabin, que ele só sabe se comunicar falando palavrão ou usando piada de duplo sentido. É a característica dele. Para alguns, ele pode soar um pouco ofensivo. Para alguns, o filme pode soar um pouco ofensivo. Em alguns momentos, eu achei também não ofensivo, mas eu penso assim, agora pegou pesado nessa piada aí. Mas é um filme que te faz rir. É um filme que você consegue gargalhar desde as coisas mais simples. Eu, por exemplo, ria muito mais das piadas mais sutis que ele colocava ali no roteiro, ou dos ganchos que ele fazia, do que as piadas escrachadas. Não quer dizer que as piadas escrachadas não sejam boas. Aí é uma questão mais de gosto também, de tipo de humor que você curte. Eu estava assistindo, por exemplo, o filme do lado do Marcelo, do Eu Continuo Nerd. Ele riu o filme todo. Assim, mas riu de se escangalhar. Tá certo que não é muito difícil o Marcelo rir de se escangalhar. Mas nesse filme ele bateu o recorde, entendeu? De tanto que ele riu. Por causa do estilo de humor do filme, que é um estilo de humor que ele curte muito. E aí, de novo, não estou fazendo juízo de valor aqui. Estou tentando dar características do filme sem entrar muito em detalhes e repetir a piada. Primeiro, porque a piada você tem que assistir lá para poder ter o impacto da primeira vez que você escuta. E segundo, porque uma coisa é você vê ela no filme dentro do contexto, outra coisa é aqui num vídeo de análise do filme repetindo a piada. Vai perder a graça totalmente. Acho que o filme é inventivo em algumas questões ali, tem uns momentos que acontece umas situações e o caminho que a direção opta por conduzir ali eu achei interessante. Vai desde de um troço que parece um filtro de TikTok, quase um filtro do Instagram, até um trabalho um pouco mais refinado ali de desenho, de arte, que eu acho que combina no filme. Eu acho que ele tem algumas decisões, vou dizer corajosas, apesar do que nesse estilo de filme a coragem não é tão presente assim, é mais a falta de noção mesmo, no bom sentido, mas ele opta por fazer piadas de maneiras assim que a gente não tá tão acostumado em ver em filme que é abraçado tão largamente na sua divulgação. E aí, falando sobre a divulgação, a gente tem uma questão aqui que eu considero um problema, mas depois de assistir o filme também eu consegui entender. Eu acho que quando você começa a apoiar toda a divulgação do filme na dublagem, e aí a gente está falando de apoiar na dublagem de pessoas que não são dubladoras profissionais, de pessoas que foram convidadas para dublar, eu acho que isso tira um pouco a força do filme. Eu acho que, de certa maneira, você diz que não está confiando muito na história do filme, então você vai fazer a divulgação só com base na dublagem em si. E depois de assistir o filme faz um certo sentido, porque realmente divulgar o filme não tem como você divulgar muita coisa do filme. A premissa é muito básica. É a história de um cachorro que foi abandonado pelo seu dono, ele não consegue perceber isso e quer voltar para casa. E é isso.
As piadas que tem no filme, e desculpa se eu estou me tornando repetitivo, não dá para você colocar elas na propaganda. Não dá para colocar num trailer para passar na TV as piadas do filme. Porque existe todo o contexto que a piada foi contada, o tipo de humor que é feito no filme. Agora, dito tudo isso, o filme, ele na verdade vai servir como uma metáfora para o debate das relações abusivas, para o debate das relações tóxicas. E aí, não apenas da relação amorosa em si. Acaba sendo mais latente, acho que acaba sendo o que a gente está mais acostumado a pensar em relação a relações tóxicas, né? A relação homem-mulher, e é independente de quem está sendo tóxico, seja o homem, seja a mulher, mas ele vai debater a toxicidade das relações como um todo, inclusive no nível da amizade. Afinal, aqui a gente está falando de um cachorro que se identifica como amigo do dono dele. E esse ponto, o filme faz muito bem feitinho. O filme consegue defender bem o ponto que ele quer sobre como reagir em relações tóxicas, como identificar relações tóxicas, a dificuldade que é para uma pessoa que está dentro de uma relação tóxica se perceber como vítima dessa toxicidade e a força que é necessária ela fazer para conseguir se desvencilhar disso. Ele mostra que não é simplesmente reconhecer que a pessoa está numa relação tóxica que vai fazer com que ela simplesmente se liberte daquilo. Existe todo um processo de trabalho, é preciso um grupo de apoio, mas é preciso também que a pessoa... Desculpa, gente. Mas é preciso que a pessoa consiga trabalhar dentro dela também algumas questões. Claro que pelo estilo de filme que é, o momento de desfecho, o momento de catarse, vai para o escatológico, vai para o bizarro, vai realmente para o exagero. Mas eu acho que o filme consegue passar a mensagem que ele quer. Então, é um filme que, se você tiver uma liberdade maior para aceitar piadas, eu acho que você vai curtir, eu acho que você vai gostar. E aí você pergunta, então, vale o ingresso, Luiz Otávio? Te dizer que eu acho que vale, cara. Surpreendentemente, eu acho que vale o ingresso, sabia? E, de novo, se você for uma pessoa mais mente aberta em relação às piadas que são feitas, se você curte piadas com temas um pouco mais pesados, e eu não estou falando de humor negro aqui, tá? Não estou falando daquele debate, daquele limiar ali, da onde é piada e de onde é crime. O filme não faz isso. Quando a gente fala aqui de piadas pesadas, é justamente piadas realmente, mas que eu entendo também que nem todo mundo vai curtir. Então, por exemplo, minha sogra, né, só de ver o Saindo do Cinema já falou pelo que viu lá que não vai assistir. Mas eu acho que se você curte piada de um modo geral, se você curte humor de um modo geral e aceita que determinadas piadas sejam feitas, acho que você vai gostar do filme, vale o ingresso, vale até uma pipoquinha, tá? E um refrigerante. Mais do que isso também não precisa muito. A última coisa que eu queria falar é que, saindo da cabine, tinha gente reclamando do sotaque, porque os dubladores são paulistas, ou pelo menos a maior parte deles são paulistas, ou de São Paulo, do estado. Agora fiquei na dúvida. Paulista que nasce no estado ou é quem nasce na... Enfim. Ai, que burro, dá 0 pra ele. E aí eu vi gente reclamando. Gente, paciência, é o sotaque do cara, tu vai fazer o quê? Vai tirar o sotaque do cara? Não vai. Esse debate hoje em dia, inclusive, é um debate que já está até meio superado, de que você tem que tirar o sotaque do dublador para ficar... Peraí, pô. 2023, né, galera? Então, acho que era isso que eu queria dizer. Se você chegou até aqui, apesar desse monte de tosse, valeu. Não deixa de se inscrever se você ainda não se inscreveu. Não deixa de clicar no sininho se você não clicou ainda. Procura a gente nas redes sociais, tudo como Dois Faladores. E lá no Faixa Pop com a coluna Fala Aí. Valeu, até a próxima.